Sou muçulmano. Sim. Mas o que aprendemos sobre Jesus, que a paz esteja com ele, é que nós o amamos. Nós amamos todos os profetas, Moisés, Abraão, nós os honramos e seguimos. Aprendemos na Bíblia que Jesus se prostrava com o rosto em terra para orar, e nós fazemos isso 5 vezes ao dia. Lindo. Aprendemos que Jesus adorava o único Deus verdadeiro, e é esse Deus que nós também adoramos. Então minha pergunta é, como muçulmano que ama e segue os ensinamentos de Jesus, serei punido ou irei para o inferno se não seguir a sua ideia de quem Jesus é, ou o que ele ensinou, segundo o cristianismo? Se Maomé falou a verdade, então eu estou indo para o inferno, porque sou um blasfemo. Estou adorando Jesus como Deus. Então, se Maomé falou a verdade, eu estou indo para o inferno. Mas se Jesus falou a verdade, que ele é Deus em forma humana, que sangrou e morreu numa cruz para me perdoar e me dar a vida eterna, se Jesus falou a verdade, então estou indo para o céu, porque minha fé está nele. Por que eu escolheria confiar em Jesus, em vez de Maomé? Porque, embora eu tenha muito respeito por Maomé, como um dos 5 pilares, dar esmolas aos pobres, é algo que obviamente eu respeito. Também respeito o fato de que Maomé acreditava que Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, ascendeu ao céu e voltará uma segunda vez. Eu concordo com tudo isso. Mas Maomé cometeu um erro crucial. Ele negou a divindade de Cristo. Agora, quando Maomé nasceu? Ano 570 depois de Cristo, o que significa que ele obviamente nunca esteve com Cristo. Mas Mateus, Marcos, João, Pedro e Tiago estiveram com Cristo, e todos insistiram que Cristo afirmou ser Deus repetidamente. No Alcorão está escrito que Jesus não é Deus. Ele é um bom profeta, mas não é Deus. Repetidamente no Novo Testamento está declarado que Jesus é Deus em forma humana. Agora eu tenho uma decisão a tomar. Em quem vou confiar? Num homem que viveu 500 anos depois dos acontecimentos, ou em pessoas que viveram durante a vida de Cristo, o conheceram fisicamente e conversaram com ele? Senhor, quando se trata de conhecimento histórico, para mim isso é óbvio. Eu sempre vou tentar voltar e me conectar com as testemunhas oculares como minha principal fonte de informação sobre qualquer figura histórica. Se você acha que eu vou confiar nos caras que jogaram aviões contra os Estados Unidos no World Trade Center como minha principal fonte de informação sobre Maomé, você está maluco. Acho que isso é intolerância. Para saber sobre Maomé, eu preciso ter a honestidade intelectual de ler o Alcorão. E se eu usar alguns terroristas como motivo para rejeitar Maomé, aí sim eu sou um preconceituoso de mente fechada. Então, se você está considerando o islamismo de forma séria, é melhor que leia o Alcorão. E tudo o que estou fazendo aqui é dizer: se você realmente está interessado em Jesus Cristo, você deve a si mesmo a leitura dos evangelhos. Os relatos das testemunhas oculares sobre Jesus. E se perguntar, as evidências apontam para ele como alguém confiável ou não? Isso faz sentido? Faz sim. Então, primeiro, eu te respeito muito por dizer para as pessoas lerem o Alcorão. Eu concordo 100%. Eu era cristão e li o Alcorão inteiro por conta própria. Tive dificuldades com a ideia da divindade de Cristo depois de ler a Bíblia. Em quem devemos confiar, Maomé, que a paz esteja com ele, ou Jesus? E eu disse, primeiro, Maomé não foi o autor do Alcorão. Ele foi um mensageiro das palavras de Deus. O Alcorão afirma ser a palavra infalível de Deus. Já a Bíblia foi escrita por seres humanos, como os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. O Alcorão, por outro lado,
afirma ser a própria palavra de Deus, transmitida por profetas e preservada oralmente. O Alcorão nem é um livro, originalmente é uma tradição oral. Meu amigo aqui memorizou ele inteiro, de capa a capa, porque é uma tradição oral, não escrita. Então, o motivo pelo qual damos preferência ao Alcorão em vez da Bíblia é, antes de tudo, porque ele foi preservado no idioma original, o árabe. Sim, árabe, enquanto Jesus falava aramaico. Ele não falava grego nem hebraico, falava aramaico. Então estamos aprendendo sobre Jesus num idioma que ele nem usava, primeiro ponto. Além disso, quando você lê a Bíblia, encontra vários versículos onde Jesus diz coisas como: quando alguém se aproxima e o chama de bom mestre, ele responde: por que me chamas bom? Só o Pai é bom. Em outra passagem, ele diz que só Deus é bom. Só Deus é bom. Então por que criar essa distinção entre ele e Deus, dizendo que só Deus é bom? Porque o homem o chamou de bom mestre, como se fosse apenas mais um mestre daquela época. Mas ele era o mestre dele na época. Não. Jesus ali mesmo disse: espera, se você só quer me reconhecer como mestre, não venha com esse papo de bom, porque ninguém é bom senão Deus. Mas Jesus claramente afirmou ser bom. Ele claramente afirmou ser Deus. Só que aquele homem não reconhecia isso. Estava negando. Ele disse bom mestre, mas sem reconhecer quem Jesus realmente era. Entendo que essa é a sua interpretação. Mas há outras passagens em que Jesus diz: não me adorem, adorem aquele que me enviou. Ele também disse: o Pai é maior do que eu. Onde ele diz não me adorem? Ele nunca disse isso. Ele disse que o Pai é maior do que ele. Sim. Ele também disse: tudo o que faço é pela vontade do Pai. Então por que ele faria essa distinção entre ele e o Pai, se também afirmou ser um com o Pai? Porque ele se humilhou, se esvaziou e nasceu através do ventre de uma mulher chamada Maria. Ele era um ser humano, não era onipresente. Ele viveu na Palestina. Nunca visitou Austin, Texas, nem Nova York, nem a Arábia Saudita. Então, obviamente, ele se limitou. Sendo Deus onipresente, ele se limitou e se fez homem. E sim, o Pai é maior do que ele. Tudo o que Jesus fazia era pelo poder do Pai. Nada do que ele fazia vinha dele mesmo. Mas por que ele diria isso? Se ele não é Deus, se ele não tem o poder para fazer todas essas coisas, por que então se chamaria de Deus? A resposta que nós temos é: ele não se chamou de Deus. Ele se chamou de profeta, de mensageiro de Deus. E o que ele ensinava, eu acredito... Mas você entende? Se você fica aí e diz que o Alcorão é a palavra de Deus, e eu fico aqui e digo que o Novo Testamento é a palavra de Deus... o Espírito não convencer, isso não vai levar a lugar nenhum. Porque você não pode provar que o Alcorão é a palavra de Deus. Posso, sim. Assim como eu, por argumentos humanos, não posso provar que o Novo Testamento é a palavra de Deus. É o Espírito quem convence. Absolutamente posso. Não pode sim. não. Podemos sim. Humanamente você não pode provar que um livro é a palavra de Deus. Isso é impossível. Você conhece o processo de transmissão em massa, certo? Como sabemos que algo aconteceu na história do mundo? Como sabemos que o Império Romano existiu? Porque todo mundo diz que o Império Romano existiu. Isso se chama transmissão em massa. Se centenas de milhares de pessoas concordam com a mesma coisa, isso é considerado um fato histórico. Centenas de milhares de pessoas acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus e centenas de milhares acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então o que isso te diz? Isso nos mostra que sim, nós acreditamos que o Injil, o Evangelho dado a Jesus Cristo, é a palavra de Deus.
No entanto, não acreditamos que ele foi preservado corretamente. A Bíblia que temos hoje não é a Bíblia que foi dada a Jesus, porque ele falava aramaico, e a Bíblia mais antiga que temos está escrita em grego. Ela não pode ser a mesma, é impossível. Por outro lado, o Alcorão, revelado a Maomé, que a paz esteja com ele, foi dado em árabe. Ele é memorizado em árabe. Ele memorizou o Alcorão inteiro em árabe. Eu tenho uma cadeia de transmissão ligando o Alcorão. Eu memorizei o Alcorão. Foi revelado por Maomé. Pessoal, desculpa, vocês não estão me ouvindo. A gente não está progredindo em nada assim, ok? Tenha um ótimo dia.